Olá, muito boa tarde. Em 1979, há 40 anos atrás, o dia 21 de outubro, era domingo e estreava um novo programa na RTP. O nome 70 vezes 7, uma conta de multiplicar que ainda hoje vai para o ar em cada domingo na RTP2. Inaugurava-se uma nova forma da Igreja comunicar com o mundo, ou melhor, um itinerário para conhecer e escutar a sociedade e nela perceber o fenómeno religioso. António Estanqueiro e Paulo Rocha são dois responsáveis por este programa em diferentes épocas. Olá, boa tarde. Obrigado por estarem aqui no programa Eclésia. António Estanqueiro, coordenador deste espaço da Igreja na televisão pública em Portugal, a partir de 92, se não falham as contas, mas também muito associado logo nos primeiros anos em que este programa foi para o ar. Era uma novidade, era uma forma inovadora da Igreja se apresentar e comunicar com os homens nesse tempo. Foi um programa surpreendente para o país, atento, e para a própria Igreja. Se quisermos, nós mostramos um país e uma Igreja diferentes. E era um programa que, curiosamente, tinha mais audiência no princípio do que terá agora, tendo em conta exatamente a hora e o canal em que era exibido. Começámos em 21 de outubro de 79. O programa foi emitido durante algum tempo nas manhãs, à meia da manhã de domingo, roubando os bonecos às crianças, o que nem sempre era simpático, não é? Mas depois passou para o 12h30, um pouco antes do almoço, e começou a ter audiências razoáveis, para não dizer boas, para o tipo de programa que era. E o que é que justificava essa boa recepção? Era um estilo diferente? Era a forma de mostrar a vida real das pessoas? Eu julgo que era a forma como nós, e sobretudo a arte do Padre António Rego e do Manuel Vilas Boas, os primeiros realizadores, a arte que tinham esteticamente apurada de fazer levar os acontecimentos da Igreja, sem esquecer os acontecimentos do país, naturalmente. Era dos poucos programas que saía da cidade. Havia o TV Rural na altura, não é? Mas de facto este é um programa que percorreu todo o país, incluindo Açores e Madeira. Fomos inclusive ao estrangeiro e portanto era um programa que era visto por uma audiência muito alargada. E isto manteve-se até aparecerem os canais privados em 92, que obrigaram o programa a migrar para a RTP2. Os canais privados, em 92, a SIC e, sobretudo, também a TVI, em 93, fizeram com que o programa, em 93, 13 anos depois de começar, passasse para o Canal 2, perdendo, naturalmente, logo aí alguma notoriedade, mas também nessa altura as televisões já tinham uma atenção diferente à realidade da Igreja e do país, sobretudo à do país, claro. A partir de 2003, Paulo Rocha, assumiste um bocadinho a coordenação deste espaço, não é? Até o momento. Como é que foi também o desafio de receber uma pesada herança, não é? É sobretudo isso. E manter a continuidade também, não alterando muito a forma e aquilo que as pessoas já conheciam do programa. Sim. Não, de facto era uma herança, era uma notoriedade, como dizia o António, uma notoriedade que o programa tinha, uma linha editorial, um perfil também de gramática televisiva que quisemos manter. E esta conversa até podia ser a três, porque tu, Henrique, és dos que fazes muitos programas 70 vezes 7, portanto estamos todos envolvidos aqui neste projeto e felizmente também que essa equipa, que toda a equipa onde se inseriu o programa 70 vezes 7, que agarrou também este programa como algo distinto daquilo que nós fazíamos já. Portanto, o programa passou a integrar-se naquele bolo de programação das confissões religiosas, onde estão, de facto, a Igreja Católica, onde estão mais uma dúzia de confissões religiosas que tem o programa A Fé dos Homens, este programa, de segunda a sexta-feira, e depois ao domingo o programa Caminhos e o programa 70 vezes 7. Mas quisemos sempre, de facto, distinguir este programa mantendo
uma abordagem, mantendo uma forma de o construir que fosse, enfim, fiel aos seus fundadores, pela notoriedade que ele tinha, pela relevância que ele tinha enfim, no âmbito mediático e sabendo que tínhamos novos desafios, como dizia o António, não é? Claro. Desde na década de 90, com o aparecimento de muitas mais ofertas no panorama televisivo, claro que este programa foi ficando num reduto até de programação, não é? Até de programação que creio que mesmo assim não lhe retirou relevância, porque acho que a partir dessa altura, sobretudo depois já, quando nós começamos a trabalhar no programa, aumentaram muitas possibilidades e as formas de o partilhar nas redes sociais, enfim. Chega mais facilmente a mais sítios e já não dependente do horário. Claro. Nós podemos, hoje queixamos e acho que é mau, claro que é mau, quando o programa, ele, neste momento, tem a hora prevista na grelha das 5 da tarde de domingo, mas com muita facilidade ele passa para as 7 da manhã, porque ou há uma transmissão em direto na RTP2, enfim, há ajustes de horários que mesmo aí eu acho que era necessário cuidar. Acho que era necessário cuidar porque, enfim, isto, ao fazer a programação a gente tem que fazer escolhas e essas escolhas, enfim, acho que também podemos avaliar os critérios que presidem a essas escolhas. Era importante ser mais coerente com uma hora específica para fidelizar. Quer queiramos, quer não, acho que este género de programas vão fidelizando um público, um grupo de público, não é? E nós sentimos isso muito no programa também, A Fé dos Homens, que passa de segunda a sexta-feira, não é? Ele começou às 6h30, este programa, e ainda hoje, a gente quando fala na Fé dos Homens, ou fala no programa Eclésia, passa às 6h30, não é? Porque, de facto, houve ali um impacto inicial, que é normal, e as pessoas foram se identificando com isso. Quando existe muita mobilidade de horário, claro que é muito mais difícil. Em todo o caso, e era isso que queria acentuar, que estamos também muito, enfim, empenhámos-nos bastante em espalhar aquilo que vamos fazendo e que passa na emissão da televisão, mas que pode passar também e passa cada vez mais por outras emissões dos ambientes digitais. António, naquela altura o 70x7 surgia com uma linguagem inovadora, havia uma influência de Pierre Babin, com todo o seu sublinhar da linguagem pelos símbolos, não era? Que adotava uma primazia em relação às palavras e uma igreja que se lia a partir da realidade concreta das pessoas que elas habitavam, não é? Até então, a programação religiosa muito coloquial com o sacerdote diante da câmara de televisão e depois foram as comunidades cristãs que começaram elas a mostrar como eram e o que faziam. Exatamente. Antes do 70x7 havia presença da igreja na televisão, mas digamos que eram quase palestras, não é? Não digo como a do Marcelo Caetano, conversas em família, mas digamos que eram conversas que tinham muito de catequético. E eram pessoais sempre, não é? E eram muito pessoais. O 70x7 não foi um programa de gente sentada, tele-evangelista, mas foi um programa que andou pelo país. Quanto à gramática ser diferente, à linguagem ser cuidada, fruto da escola do Padre Babin, eu devo confessar a minha admiração em relação aos dois protagonistas iniciais, o Padre Rego e o Manuel Vilas Boas. Eu não fui discípulo do Padre Babin. Eu era professor já naquela altura e sempre olhei esta coisa da transmissão da mensagem também um bocadinho pedagogicamente. Como fazer chegar e o que fazer chegar. Participei na programação desde o início e, portanto, a minha colaboração levou 23 anos, 10 dos quais como coordenador e, felizmente, tive ótimos continuadores que não apenas continuaram, mas refinaram. É melhor falar sobre o passado. Agora, a ideia que está subjacente à tua pergunta também é esta. Nós pretendíamos, de facto, mostrar a Igreja no que ela fazia. Se quisermos de outra maneira, mostrar a vida e as boas práticas dos movimentos e das comunidades cristãs. E não nos poupávamos esforços quanto a isso, embora os meios técnicos não fossem os melhores. Nós, ao longo de muitos anos, fizemos dezenas, centenas de programas, talvez não seja errado dizer centenas, o programa
terá nesta altura mais ou menos umas 2.000 emissões, contas feitas assim de cabeça, não é? Mas centenas de programas foram sobre o trabalho das instituições da Igreja junto dos mais pobres. As misericórdias, as Cáritas, os centros sociais, paroquiais, etc. E, portanto, eu diria que à boa maneira de Jesus Cristo, a mensagem era muito focada nos excluídos e, sobretudo, muito focada na voz dos excluídos. Portanto, não eram pregações para os pobres, mas eram os pobres a falar de si. E como é que a Igreja aceitou ou enquadrou, ao fim e ao cabo, esse novo discurso, dito em nome dela própria, não é? Eu acho que a Igreja aceitou bem, genericamente, mas alguns ficaram admirados com isto. E pode dizer-se que as reações, genericamente, foram muito positivas. Tivemos, de facto, calorosas conversas com os principais responsáveis da Igreja sobre isso, mas também houve algumas reações quando, eventualmente, se faziam programas que não eram do agrado de toda a gente. A Igreja é plural. E aqui cabem também, naturalmente, algumas ovelhas meio perdidas, não é? E diferentes opiniões, não é? Diferentes opiniões. Eu devo aqui sublinhar o seguinte: eu aprendi muito com o 70 vezes 7 e gostava de sublinhar duas coisas em que aprendi. Aprendi muito sobre a condição humana, exatamente, fazendo reportagens. Eu gostava particularmente desse trabalho, fazendo reportagens junto dos pobres, dos doentes, dos marginalizados. Estive nas cadeias, estive em instituições que trabalham junto das prostitutas, trabalhámos com instituições ligadas aos alcoólicos, aos toxicodependentes. Coisas impressionantes que intuíram o conceito de periferia 40 anos antes do Papa Francisco chegar à Igreja. Aliás, o Papa não é novo, o Papa é muito antigo, na medida em que foi buscar às origens mais antigas. Eu acho que a grande novidade do Papa é ter ido outra vez às fontes. E nós quisemos isso. Eu estava a dizer que aprendi duas coisas que nunca mais esqueci. Aprendi muito sobre a condição humana, escutando as palavras e os silêncios destas pessoas mais pobres e marginalizadas. Mas também aprendi muito sobre o amor ao próximo, que se traduzia no trabalho voluntário de milhares de pessoas que dedicavam a vida em nome dos valores do Evangelho. Vi muitos bons samaritanos. Muitos bons samaritanos. Aliás, isso marcou a minha vida também. Paulo, consideras que de alguma forma o 70 vezes 7 acabou por ser também uma escola de comunicação para a própria Igreja, para a sua hierarquia, para a sensibilidade que tem ao escrever hoje as notas pastorais, a forma como se posiciona perante a sociedade? Sim, acho que sim. Até desde logo por um primeiro fator, que é a necessidade de ter um grupo de profissionais organizado para levar por diante este projeto, não é? E aquilo que antes, lá está nos primeiros padres na televisão... Éramos muito amadores, mas amávamos mesmo o 70 vezes 7. Sim, eu creio que essa atitude continua, né? Porque senão também era impossível. Mas sim, acho que houve essa tentativa cada vez levada mais por diante para procurar uma nova linguagem e saber, enfim, ter novas metodologias para comunicar com os dias de hoje. Claro que esse é um capítulo onde há muito espaço ainda a dar, há muito espaço a percorrer. Há um trabalho exigentíssimo a levar por diante da interação entre o que é a comunicação que tentamos fazer, e creio que fazemos nestes programas de televisão, e o que é depois a comunicação institucional, chamemos assim, da Igreja Católica em Portugal. E acho que ainda não conseguimos ultrapassar um paradigma que é de olhar para estes programas como algo que faz parte também da comunicação institucional da Igreja Católica em Portugal, no caso. Quer dizer, é uma instituição e, como qualquer outra instituição, neste caso, há aqui um espaço excelente para levar uma comunicação por diante. Como dizia o António, houve muito esta tentativa e foi muito concretizada de ir ao encontro das instituições, da proximidade, e essa é uma marca que nós também hoje não deixamos. E mais até do que ir ao encontro das instituições,
é ir ao encontro das pessoas, das histórias concretas de cada pessoa. Mas nem sempre é fácil fazer este equilíbrio entre o peso institucional e o ir em busca do mais escondido. Claro. Sim, não é fácil de fazer, até porque nós também não podemos cair no outro prato da balança, que é esquecermos a instituição. Claro. Também não podemos ir por aí, não é? Não por algum dever à instituição, mas por querer fazer uma comunicação completa e o mais abrangente possível. E temos, de facto, que estar atentos. Claro que esse equilíbrio é sempre difícil de fazer, mas acho que no terreno depois nós conseguimos ver como as coisas se encontram, como a pessoa, a história da pessoa e da instituição, elas encontram-se muitas vezes. Sim, se cruzam. Cruzam-se. E tu podes testemunhá-lo também muito, não é? Muitos trabalhos que nós vamos levando por diante, aquilo que aparentemente poderíamos parecer, são discursos diferentes ou são discursos que estão enfim, que se vão afastando, mas não, são discursos que se encontram. E felizmente que o espaço televisivo também é um espaço desses encontros que muitas vezes aparecem distantes. O desafio da técnica, António, recuando há uns anos atrás, muito dependentes de uma coisa que se chamava película, laboratório, chegava-se satisfeito depois de horas e dias de reportagem, mas a aventura ainda não tinha terminado porque de repente tudo podia estar estragado. Era preciso passar por um banho na RTP e às vezes do banho saía-se demasiado limpo. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes as fitas ficavam estragadas e era preciso repetir o programa. Não aconteceu uma nem duas, aconteceram variadíssimas vezes, ou bobinas inteiras ou pedaços de bobinas que ficavam de facto estragadas. Hoje temos meios técnicos completamente diferentes e hoje já podemos ir com outra tranquilidade, penso, para a rua, não é? Havia também aquela questão, quem via naquela hora em que o programa era emitido, ou já não via mais. Havia essa condição. Hoje em dia, Paulo, Mesmo assim, algumas pessoas, logo nos primeiros tempos, quando apareceram as cassetes, VHS, etc., gravavam o programa e transformavam-no em instrumento de formação. Foi sempre uma coisa muito interessante. Nós tínhamos testemunhos de pessoas que gravavam o programa para ver em comunidade mais tarde, algumas religiosas faziam isso, e tínhamos era uma ferramenta da ação pastoral. Que algumas pessoas utilizavam como ferramenta da ação pastoral. Hoje a técnica tem uma variedade de oportunidades novas, não é? Desafio acrescido também para o programa, não é? Saber estar e explorar estes novos subsídios, não é? Sim, claro que oferece umas potencialidades, enfim, que têm outro alcance. O programa não tem uma vida, tem muitas vidas, não é? Pode ter essa primeira que passa mesmo assim nem sempre é a primeira, a que passa na emissão da RTP, porque muitas vezes acontecem, enfim, a divulgação de conteúdos parciais, claro, através de outros meios de informação. Mas, de facto, depois nas redes sociais ele tem muitas vidas e desafia-nos aqui também, creio eu, a um aspecto que já não é novo, mas é cada vez mais urgente, que é o da interatividade com quem nos vê. Porque, de facto, se no caso de uma emissão de televisão há uma emissão e há um receptor do outro lado, nós temos cada vez mais uma circulação de mensagens que temos de ativar, se queremos que de facto, o nosso produto e a nossa mensagem chegue ao número crescente de pessoas. Não basta, de facto, nós emitirmos, fazermos a nossa parte, fechou o programa e está disponível para quem o quiser ver. Nós temos que o ir entregar pessoalmente a esta e àquela outra pessoa, a este e àquele outro grupo, criando aí interatividade com essas pessoas. E esse creio que é uma fase onde estamos atualmente, porque é um trabalho muito difícil, é um trabalho que exige tempo, que exige disponibilidade, que exige saber ouvir, saber, enfim, aceitar, ter costas largas para, enfim, ouvir aquilo que agrada e o que não agrada, mas a partir daí criar diálogo, criar pontes. E essa também é uma marca muito própria do programa 60x7, de diálogo com toda a gente, com todas as sensibilidades, com opiniões diferenciadas, que tem agora
nestes meios, uma plataforma excelente para ser ativado muito mais. E nós já o sentimos, até mesmo em diferentes sensibilidades na experiência crente católica, quando o programa acentua mais uma, a reação da outra e vice-versa também, não é? De facto, o espaço digital é um espaço onde, enfim, essa explosão de opiniões acontece de forma natural e às vezes irracional, e há que saber estar também aí. António, a receita inicial do 70x7 continua a ser válida ainda para os dias que correm, apesar das realidades serem diferentes. Há ali elementos, há ali ingredientes que nunca podem ser esquecidos? Não, eu diria que no 70x7 há, assim, 3 grandes características que fazem parte do ADN do 70x7. De um, já falei, que é o estar atento às periferias, como agora se diz, ou estar atento, de facto, às pessoas que precisam mais da atenção evangélica. A segunda característica é o diálogo com o mundo contemporâneo. Nós não podemos esquecer que fomos pioneiros, em certo sentido, mas o 70x7 é desafiado a continuar a fazê-lo, no diálogo com o mundo contemporâneo, com a cultura, com a política, com a educação. Isto é, eu acho que o religioso tem de estar em diálogo permanente com a cultura e não pode esquecer nenhum problema. Aliás, construir uma ponte contínua. Construir uma ponte. Aliás, o 70x7, na sua história, tem um bocadinho este ganho. Nunca fugimos ao debate. Nem sequer aqueles debates que eram eventualmente mais difíceis para dentro da Igreja. Mas alguns dos quais são atualíssimos. Vou só lembrar casamento... Estamos mesmo no fim. Sim. Dos homens. Sim. Não é? Ordenar homens casados, o problema das mulheres, etc. Isto tem de manter-se. E tem de manter-se também, uma coisa que fazia parte do ADN, o diálogo com as outras confissões religiosas. Eu vou roubar aqui os 5 segundos finais, porque estávamos mesmo a acabar. Estava o Henrique a dizer. Para recordar o primeiro programa 70x7, quando depois de perguntar a muitas pessoas e a um biblista o que é que significava a expressão 70x7, o Padre Rei começou o programa a dizer: já posso dar um abraço 70x7, com tudo o que ele significa. E às 40 anos depois, temos que homenagear quem deu esse primeiro abraço e quem continua a dar o abraço ao longo de tantas décadas e quem hoje faz o programa 70x7 para, enfim, chegar a um número crescente cada vez de pessoas. Muito bem, obrigado pela vossa presença aqui, também por recordarmos a 3, muitos mais poderiam estar aqui, este programa que perdura hoje na RTP2. Mais logo, não esqueça o programa Eclésia na sua edição rádio na Antena 1. Pela nossa parte, desejamos uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.